Introdução sobre a doutrina esotérica. Estou persuadido de que chegará um dia em que o fisiologista, o poeta e o filósofo falarão a mesma língua e todos se entenderão. Claude Bernard. O maior mal de nosso tempo é que a ciência e a religião aparecem como duas forças inimigas e irredutíveis. Mal intelectual, tanto que pernicioso, porque vem do alto e se infiltra surda, mas seguramente em todos os espíritos, com o veneno sutil que se respira no ar. Ora, todo o mal da inteligência se torna, a longo prazo, o mal da alma, e em consequência, o mal social. Enquanto o cristianismo nada mais fez que afirmar ingenuamente a fé cristã em meio de uma Europa ainda semi-bárbara durante a Idade Média, ele foi o maior das forças morais, formou a alma e o homem moderno. Enquanto a ciência experimental, abertamente reconstituída no século XVI, não fez senão reivindicar os legítimos direitos da razão e sua liberdade limitada. Ele foi a maior das forças intelectuais. Ele renovou a face do mundo, libertou o homem das cadeias seculares e forneceu ao espírito humano bases indestrutíveis. Mas, desde que a Igreja, não podendo mais provar seu dogma primário, em face dos objetivos da ciência, nele se encerrou como numa casa sem janelas, opondo a fé à razão como um mandamento absoluto e indiscutível. Desde que a ciência, inebriada com suas descobertas do mundo físico, abstraindo o mundo psíquico e intelectual, tornou-se agnóstica em seu método, materialista tanto em seus princípios como em seu fim. Desde que a filosofia, desorientada e imponente entre as duas, de certa maneira abdicou de seus direitos para cair num ceticismo transcendente. Uma cisão profunda se fez na alma da sociedade e na dos indivíduos. Este conflito, a princípio necessário e útil, pois que estabeleceu os direitos da razão e da ciência, acabou por tornar-se uma causa de fraqueza e de insensibilidade. A religião responde às necessidades do coração, daí a eterna magia, a ciência às necessidades do espírito, daí a sua força invencível. Entretanto, há muito tempo, essas potências não sabem mais se entender. A religião vem sem prova e a ciência sem esperança, então de pé, uma face à outra, e se desafiam sem poder se vencerem. Daí uma contradição profunda, uma guerra oculta não somente entre o Estado e a Igreja, mas ainda na própria ciência, no seio de todas as igrejas e até na consciência de todos os indivíduos pensantes. Pois, sejamos nós quem formos, pertençamos a nós, escola filosófica, estética e social, trazemos em nós estes dois mundos inimigos, mas aparência inconciliáveis, que nasceram das duas necessidades indestrutíveis do homem, a necessidade científica e a necessidade religiosa. Essa situação, que dura há mais de 100 anos, não tem certamente contribuído pouco para o desenvolvimento das faculdades humanas, dirigindo umas contra as outras. Ela inspirou em poesia e música notas patéticas e de um grandioso inaudita. Mas hoje, a tensão prolongada e superaguda produziu efeitos contrários, como o abatimento sucede à febre num doente. Ela se transformou em marasmo, em desgosto e em fraqueza. A ciência só se ocupa com o mundo físico e material. A filosofia moral perdeu a direção das inteligências. A religião governa ainda, em uma certa medida, as massas, mas não reina sobre as elites sociais, sempre grande pela caridade. Ela não brilha mais pela fé. Os guias intelectuais de nosso tempo são incrédulos ou céticos perfeitamente sinceros e leais, mas deles duvidam de sua arte e se olham sorrindo como os augures romanos. Em público, em particular, elas predizem catástrofes sociais sem indicar o remédio ou envolvem os eufemismos prudentes de seus sombrios oráculos. Sob os presságios, a literatura e a arte perderam o sentido do divino.
Desacostumados aos horizontes eternos, uma grande parte da juventude caiu no que seus mestres novos chamam de naturalismo, degradando assim o belo nome da natureza, pois o que ele apenas cultivam deste vocábulo é só a apologia dos baixos instintos, a lama do vício ou a pintura complacente de suas vulgaridades sociais. Em uma palavra, a negação sistêmica da alma e da inteligência. E a pobre psique, tendo perdido suas asas, geme e suspira estranhamente no âmago desses mesmos que insultam e negam. Graças ao materialismo, ao positivismo, ao ceticismo e este fim do século chegou a falsa ideia da verdade e do progresso. Nossos sábios que praticam o método experimental de Bacon para o estudo do universo visível com uma precisão maravilhosa e admirável, resultados fazem da verdade uma ideia inteiramente exterior e material. Eles pensam que dela se aproximam à medida que se acumula cada vez mais um número de fatos. Em seu domínio, eles têm razão. O que há de grave nisso? É o que nossos filósofos e os nossos moralistas acabaram de pensar da mesma maneira. Desse modo, é certo que as causas primeiras e os fins últimos ficarão para sempre impenetráveis ao espírito humano, pois, supondes que saibamos exatamente o que se passa, materialmente falando, em todos os planetas do sistema solar, o que se passa e o que diga de passagem seria uma magnífica base de indução. Supondes mesmo que saibamos que espécie de habitantes existe nos satélites de Sírius e nas várias estrelas da Via Láctea. Por certo, seria maravilhoso ter ciência de tudo isso, mas saberíamos mais sobre a totalidade do nosso aglomerado estelar? Sem falar da nebulosa de Andrômeda e da nebulosa de Magellan? Isso faz com que nosso tempo conceba o desenvolvimento da humanidade como marcha eterna em direção a uma verdade indefinida, indefinível e para sempre inacessível. Eis a concepção da filosofia positiva de Augusto Comte e Herbert Spencer, que prevaleceu em nossos dias. Ora, a verdade em uma coisa inteiramente diferente para os sábios e os teosofistas do Oriente e da Grécia. Eles sabiam, sem dúvida, que não se pode abranger e equilibrá-la sem um conhecimento sumário do mundo físico, mas sabiam também que ela reside, antes de tudo, em nós mesmos, os princípios intelectuais da vida espiritual e na alma. Para eles, a alma era única, a divindade, a divina realidade é a chave do universo. Nela concentramos a vontade, desenvolvendo suas faculdades latentes. Eles atingiam o foco vivo que chamavam de Deus, cuja luz dá a entender aos homens e aos seres. Para eles, aquilo que chamamos de progresso, ou seja, história do mundo e do homem, eram somente a evolução no tempo e espaço, da causa central e do fim último. E vós acreditais, talvez, que esses teosofistas foram puros contemplativos, sonhadores, inaptos, faquires reclinados em seus leitos? Errado. Jamais o mundo conheceu maiores homens de ação, no sentido mais fecundo, mais incalculável da palavra. Eles brilham como estrelas de primeira grandeza no céu das almas. Seus nomes são Krishna, Buda, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Jesus, e foram poderosos moderadores de espírito, formidáveis despertadores das almas, salutares organizadores das sociedades. Vivendo só para sua ideia, sempre preparados para morrer, e sabendo que a morte pela verdade é ação eficaz e suprema, eles criaram as ciências e as religiões, em consequência as letras e as artes, cujo sumo ainda nos alimenta e nos faz viver. E o que estão produzindo o positivismo e o ceticismo em nossos dias? Uma geração estéril, sem ideal, sem luz, sem fé, e não creem nem na alma, nem em Deus, nem no futuro da humanidade, nem nessa vida ou na outra, sem força de vontade, duvidando de si mesmo e da liberdade humana. É por seus frutos que vós julgareis, disse Jesus. A sentença do mestre dos mestres se aplica a tantas doutrinas como aos homens. Sim, este pensamento se impõe, ou a verdade é para todos, ou
sempre inacessível ao homem, ou em grande escala, e possuíram os maiores sábios e primeiros iniciados da terra. Ela se encontra, pois, no fundo de todas as grandes religiões e nos livros sagrados de todos os povos. É preciso somente saber encontrá-la aí e separá-la de tudo o mais. Se observarmos a história das religiões com olhos atentos para esta verdade central, que somente a iniciação interior pode oferecer, ficamos cada vez mais surpresos e maravilhados. O que se percebe então não se assemelha quase nada ao que ensina a Igreja, a qual limita a revelação do cristianismo e só a admite em seu sentido primário. Mas isso se assemelha também muito pouco com o que ensina a ciência puramente naturalista em vossa universidade. Está, entretanto, se coloca em ponto de vista mais amplo, situa todas as religiões no mesmo plano, eles aplicam um único método de investigação. Sua erudição é profunda, admirável, e seu zelo ainda mais não se levou ao ponto de vista do esoterismo comparado, que mostra a história das religiões e da humanidade sob o aspecto inteiramente novo. A esta altura, eis o que se compreende. Todas as religiões têm uma história exterior e uma história interior, uma aparente e outra oculta. Por história exterior, entendo os dogmas e os mitos ensinados publicamente nos templos e nas escolas, reconhecidos no culto e nas superstições populares. Por história interior, entendo que a ciência, os reformadores que criaram e sustentaram, propagaram as mesmas religiões. A primeira história oficial, aquela que se lê por toda parte e circula às claras, entretanto, ela é obscura, confusa, contraditória. A segunda, difícil de discernir, pois ela se passa no fundo dos templos, nas confrarias secretas, em seus dramas mais surpreendentes, e se desenrolam inteiramente no mais profundo das almas dos grandes profetas, os quais não confiaram suas crises supremas ou seus êxtases divinos a nenhum pergaminho e também a nenhum dos seus discípulos. É preciso adivinhá-la. Todavia, uma vez que se consegue vislumbrá-la, ela parece luminosa, orgânica, sempre em harmonia consigo mesma. Poder-se-ia também designá-la como história da religião eterna e universal. Nela se mostra o íntimo das coisas, o âmago da consciência humana, cuja história oferece simplesmente o avesso do complicado. Aí colhemos o ponto gerador da religião e da filosofia, que se reúnem à outra extremidade da elipse pela ciência integral. Este é o ponto correspondente às verdadeiras verdades transcendentais. Nela encontramos a causa, a origem e o fim do prodigioso trabalho dos séculos. Essa história é única com a qual me ocupo neste livro. Para a raça ariana, o germe, o núcleo, se encontra nos Vedas. Sua primeira cristalização histórica aparece na doutrina trinitária de Krishna, que dá ao brahmanismo seu poder, a religião da Índia e seu cunho indelével. Buda, que no segundo a cronologia dos Brahmanes seria posterior a Krishna, cerca de 2.400 anos, não fez senão revelar outra face da doutrina oculta e da metamorfose e da série das existências encadeadas pela lei do karma. Ainda que o budismo tenha sido uma revolução democrática, social e moral contra o brahmanismo aristocrático e sacerdotal, seu fundo metafísico é o mesmo, embora menos completo. A antiguidade da doutrina sagrada não é menos impressionante no Egito, cujas tradições remontam à sua civilização, muito anterior à aparição da raça ariana no cenário da história. Há muito pouco tempo ainda, podiam-se supor que o monismo trinitário, exposto nos livros gregos de Hermes Trismegisto, seria uma compilação da escola de Alexandria sobre a dupla influência judaico-cristã e neoplatônica. De comum acordo, crentes ou incrédulos, historiadores e teólogos, até recentemente, sempre defenderam essa teoria. Hoje, entretanto, ela sucumbe diante das descobertas da epigrafia egípcia. A autenticidade fundamental dos livros de Hermes, cujos documentos das antigas sabedorias do Egito ressalta triunfante dos hieróglifos explicados. As inscrições das colunas de Tebas e de Mênfis não somente confirmam toda a cronologia de Maneton, mas também demonstram os sacerdotes de Amon-Ra, professor